Você acha que a sua missão acaba quando o seu corpo começa a morrer? Eu também achava que sim, até perceber a minha perna começar a apodrecer diante dos meus olhos. Isso aqui não é uma simples história sobre gangrena, mas sim uma história que ocorre quando a dor resolve amputar a sua alma, mas mesmo assim você decide continuar e prosseguir na missão. É muito comum entre os militares haver o desejo de cumprir uma missão no exterior, ou mais de uma até, dependendo da situação. Isso ocorreu comigo. Eu tive a felicidade de ser o primeiro oficial a ser designado para integrar o meu contingente para a missão da ONU para a estabilização do Haiti. Isso para mim foi um motivo assim, de muita satisfação, de muita alegria. Entretanto, o trabalho foi muito árduo e muito intenso. Coube, dentre várias tarefas que eu recebi, eu realizar todo o planejamento inicial. Nós estávamos nos preparando para levarmos cerca de aproximadamente 1.000 homens do Brasil para o Haiti, sendo que na nossa força ainda havia alguns militares de outras nações amigas que iriam participar conosco. Então foi um trabalho de aproximadamente 6 meses, um trabalho muito meticuloso, um trabalho que envolveu a seleção dos participantes, o treinamento, envolveu aquisição de material, de viaturas, de todo o equipamento e armamento necessário ao cumprimento da missão. E ao longo desses 6 meses foi essa minha rotina. Eu tinha hora para chegar no quartel, mas não tinha hora para sair. Muitas vezes chegando em casa por volta de 10, 11 horas da noite ou até mais um pouco. O fato é que nós, felizmente, conseguimos então montar o nosso contingente, armá-lo, equipá-lo, uniformizá-lo, providenciar toda a documentação para o cumprimento da missão no exterior. Esse contingente, ele foi transportado para o Haiti. Aí começa uma outra fase da nossa missão, que foi exatamente a chegada no Haiti. Essa chegada, ela, para mim, como militar, ela foi assim uma coisa fantástica, uma coisa muito incrível, porque eu estava cumprindo uma missão que teria, como todas as outras missões cumpridas pelo Exército Brasileiro no Haiti, mas como essas missões, ela teria então um significado muito especial, e assim ocorreu. Então substituímos o contingente que já estava no Haiti. Esse contingente então, ele começa a se preparar para retornar ao Brasil e nós vamos então assumindo todos os postos, posições, enfim, toda a parte de planejamento, a parte operativa da missão em si. E cumpre ressaltar que a missão no Haiti era uma missão de combate. Isso é bom ressaltar. Muito bem. Então, assim, começamos então a nos engajar já desde os primeiros dias da nossa chegada. Eu percebi no meu pé esquerdo um pequeno machucadinho. Então eu fui na enfermaria da base brasileira, comecei a fazer o tratamento. Acontece que aquele pequeno machucado, ele evoluiu bastante, já havia se transformado numa gangrena. E essa gangrena começou a tomar meu pé esquerdo, a minha perna esquerda. E em face disso, houve uma reunião no hospital argentino, porque a ONU, ela separa diversas missões para determinados países. E na parte de hospitalização, de socorro, então coube a Argentina. Eu fui então levado para o centro cirúrgico do Hospital Argentino. E havia 2 médicas já fazendo os preparativos, e quando eu percebi, ninguém então havia me falado claramente o que iria acontecer. Mas quando eu percebi aquela movimentação, eu chamei as 2 médicas e conversei com elas, solicitando que
por favor, não me cortassem nada do meu corpo, porque eu faria o tratamento que fosse necessário, mas que eu não queria perder nenhum membro do meu corpo. Então elas pararam os procedimentos, chamaram outros 3 ou 4 médicos. Eu sei que ficaram cerca de 5, 6 médicos dentro do centro cirúrgico, conversando e definindo o que queriam fazer comigo. Por quê? Porque naquela situação, um pequeno machucado se transformou num monstro. Eu estava prestes a ter minha perna esquerda amputada. Foi quando então me mandaram para a enfermaria do hospital e eu fiquei mais algumas horas ali. Então chega a notícia para mim que eu seria repatriado para o Brasil para dar prosseguimento àquelas medidas, fosse de amputação, fosse do que fosse, porém em solo brasileiro. Um detalhe que eu não estou falando para vocês era a dor que eu sentia, porque eu fiquei cerca de 10 dias, aproximadamente 2 semanas, fazendo vários procedimentos até chegar nesse dia que me levaram para o centro cirúrgico do Hospital Argentino. E esses procedimentos envolviam a raspagem do meu osso. Gente, uma dor terrível, uma dor horrível. Eu tinha que fazer esse procedimento quase que diariamente. Bom, repatriaram-me então para o Brasil. Eu fui colocado num avião da FAB, que já estava no Haiti. Esse avião estava retornando para o Brasil, então eu vim para o Brasil nesse avião. Uma viagem muito longa, com escalas, uma viagem que parou em Roraima, depois foi lá para o Rio Grande do Sul, depois foi para o Rio de Janeiro. Olha quantas horas eu passei dentro dessa aeronave e sentindo muita dor, não era pouca dor. Até então que eu cheguei no Hospital Central do Exército e, após exames, chegou-se à conclusão que eu seria submetido a antibiótico terapia bem intensiva, não iriam mais amputar minha perna. Porém, como os exames diagnosticaram uma osteomielite, aquela parte do meu pé onde estava aquela osteomielite, que é uma infecção no osso, teria que ser amputada. E assim foi feito. Muito bem. Foi um momento muito terrível para mim e eu pensei comigo mesmo. Falei, poxa, lutei tanto por essa missão, trabalhei intensamente durante todo o período de preparação, cheguei a estar no Haiti e agora eu estou aqui nessa condição, hospitalizado, mas há algo dentro do coração do soldado que não há, creio eu, no coração de ninguém, que é a chama de servir ao Brasil, a chama de fazer o melhor pelo nosso país. Não se servir do Brasil, como infelizmente muitos de Brasília vivem assim, como verdadeiros vermes. Mas não, ali estava um soldado. E como soldado, eu analisei, conversei com os médicos após a minha cirurgia. E assim que eu tive uma ideia melhor do cenário que eu estava enfrentando, eu tomei a decisão de retornar para o Haiti, contra tudo e contra todos. Então, conversei com várias autoridades médicas e até autoridades fora da área hospitalar para que então eu pudesse retornar. E foi me dado um prazo mínimo de 2 a 3 semanas para que eu fosse submetido à antibiótico terapia e pudesse então retornar à missão do Haiti. E assim foi feito. Graças a Deus, eu consegui retornar para a missão do Haiti. E aí entra um dos momentos mais lindos da minha vida. Por quê? Eu desembarquei no aeroporto do Haiti e, ao chegar na base brasileira, os oficiais foram colocados em forma, perfilados, e foi feita uma espécie de corredor. E eu ia passando e cumprimentando a cada um daqueles oficiais que me receberam com muito apreço, com muito respeito, com muita consideração, que é uma coisa que deve haver sempre nos quartéis. Caserna significa isso, é você viver a sua vida dentro dos quartéis, na sua carreira, na carreira militar, sendo leal aos seus companheiros, demonstrando princípios, valores em todas as suas ações e atitudes e recebendo
dos seus subordinados, dos seus pares e dos seus superiores a mesma resposta, também sempre calcada, sempre baseada em princípios e valores éticos e morais. E assim então eu fui recebido e dessa forma eu retornei à missão. Ainda estava com a cirurgia aberta, ainda estava com curativos, eu tinha que fazer aqueles curativos ainda por um período, mas eu havia então retornado à missão. Alguns dias mais tarde, algumas semanas, a cicatrização já estava completa, eu já estava plenamente reintegrado às atividades na missão do Haiti. Então, perceba você que eu poderia ter desistido. Inclusive, quando a minha cirurgia foi concluída, eu ainda estava hospitalizado no Brasil após a minha cirurgia, eu poderia inclusive ter pedido reforma, eu poderia inclusive ter tomado várias atitudes para não voltar para a missão. Mas entenda bem, as lições que nós podemos aprender de tudo isso. O coração do soldado, ele é diferente do coração de qualquer cidadão. Ele não é melhor, nem é pior, mas o coração do soldado é diferente. O coração do soldado, ele, quando vê a bandeira brasileira tremulando, quando muitas vezes eu pude ver a nossa bandeira tremulando em solo haitiano, isso é algo que mexe no profundo da nossa alma, é algo que nos impulsiona, é algo que faz com que, em detrimento de qualquer situação, de qualquer circunstância, a nossa missão nós iremos cumprir. E ninguém irá cumprir essa missão em nosso lugar. Por quê? Porque ela foi passada para nós. Esse entendimento é muito importante. Por quê? Porque é dessa forma que o Exército Brasileiro ele vem caminhando por séculos. A nossa história, infelizmente, ela não é contada como deveria. Nós temos vários heróis brasileiros, nós temos vários militares que deram o seu sangue por amor à nossa pátria. Então, a última grande guerra, a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, por exemplo, a Força Expedicionária Brasileira. E nessa Força Expedicionária Brasileira, muitos brasileiros tombaram para combater aquela ideologia nefasta que dominava, que queria dominar o mundo, melhor dizendo, naquela época. E o Exército Brasileiro foi parte integrante e importantíssima na vitória dos aliados contra as forças do eixo. Então percebam bem, assim é o coração do soldado. E assim deve ser o coração de cada brasileiro. Seja qual for a sua atividade, você pode ser uma dona de casa, uma professora, você pode ser uma advogada, você pode ser um juiz, você pode ser um médico, um padeiro, você pode ser um motoboy. Não importa que você entenda isso. O nosso país só será diferente a partir do momento que nós tivermos líderes incorruptíveis. Líderes nós temos muitos, temos vários, mas o que o Brasil precisa para dar continuidade à nossa história, e a história brasileira é uma história muito linda, é uma história de homens e mulheres valorosos. Estes homens e mulheres valorosos, eles continuam no Brasil em pleno século XXI. E você é um desses homens, você é uma dessas mulheres valorosas. Então, nós precisamos entender que o Brasil, ele precisa de líderes, a começar dentro das famílias. Um bom pai, uma boa mãe faz toda a diferença. Um bom esposo, uma boa esposa faz toda a diferença. Então, a liderança, ela é exercida a começar por você. A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Lidere-se a si mesmo. Começa por você. Jogue fora os meus atos. Ninguém vai
vai ver, é uma coisa íntima, interna, mas você vai ver. Você precisa se sentir valorizado. Mas está tudo muito errado, não vai mudar. Muda sim, basta que você queira. Então, como eu dizia, o Brasil precisa de livros, e precisa de livros incorruptíveis. Deus separou a sua vida para uma missão muito maior do que você pensa. Por isso, eu te digo, seja um líder incorruptível.